Olá, muito bem-vindo a essa quinta live. É a nossa maratona de lives chegando ao final, né? E como último episódio da Nutriflix, eu não poderia deixar de preparar, né, um final maravilhoso, certo? Um final, assim, um episódio incrível que é sobre a saúde intestinal pra gente, né, ter uma melhor promoção da nossa saúde, pra gente ter um melhor desempenho na nossa transformação corporal, certo? E para isso, pra gente conseguir, né, fazer desenvolver esse tema, falar sobre esse assunto da importância da saúde intestinal aqui no meu Instagram, aqui na Nutriflix, né? Eu tenho uma convidada mais que especial e ela também é Nutri, né? Ela é maravilhosa, mestre, muito inteligente, vocês vão ver, assim, que é um conteúdo realmente maravilhoso. Então me ajudem a receber ela diretamente do México, né? Minha convidada linda, maravilhosa, importada. Gaúcha também, né? Fabiana Curvelo. Deixa eu colocar a Fabi aqui. Fabi. Fabi, mandei convitinho. Isso. Olá, Oi, linda! Tudo bom? tudo ótimo. E tu, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Fabi, que prazer te receber aqui. Muito Espero que a gente obrigada, tenha Lê. muitas lives juntas. Eu também. Saudade de Ô, trabalhar contigo. que bom. Ô, Fabi, a saúde intestinal é uma coisa muito importante, né? Exatamente. E é um papo muito sério. E tem muita coisa na internet, né? Eu acho, eu acho que quando a gente começa uma reeducação alimentar, quando o pessoal quer emagrecer, né? Diminuir barriga, eu acho que o pessoal vai pegando muita informação assim na internet, vai entrando em desespero, já quer tomar um laxante, e, e aí a gente precisa organizar esse tipo de conhecimento. A gente precisa colocar a importância, os pingos nos is, entender, né? Porque esse é um assunto muito sério. Eu acho que é onde tudo começa. Exatamente. A questão toda é que a gente tem um conhecimento antigo adquirido, já que veio lá, acho que dos nossos avós, que falava, né? Antigamente se dizia flora intestinal. Não É, é isso? Falava da flora intestinal. E se tinha, não tinha tanta agressão a essa flora, como hoje em dia a gente tem. E mesmo assim, eu me lembro da minha avó, que ela me dava, às vezes, um chazinho que era para alguma dor de barriga, alguma coisa que estava inchado da barriga, tomava um chá. Tava, ou então, sei lá, o que a minha avó gostava de fazer? Me dava um chá quando eu estava inchada, provavelmente com gases, depois de ter me dado uma mamadeira cheia de leite com Nescau. Então, assim, embora eles soubessem, e aí tem outra coisa também que dizia bastante, ai, minhas bichas estão querendo doce. Eu não sei se tu já ouviu isso. muito, muito. Eu tenho uma lombriga, uma solitária. A minha... Então essa nossa relação com o intestino, ela sempre teve muito presente. E dessa maneira, dessa coisa empírica. E hoje a gente sabe que sim, as vontades de comer doce pode ser pela tua composição da microbiota. O nome correto é microbiota intestinal. Ou a vontade de comer coisa frita, né? A pessoa que come muita fritura, que tem hábito de fritura, está relacionado também com o tipo de população das bactérias que estão lá no teu intestino. Antigamente diziam que eram as lombrigas. Pô, não deixa de ser que também, se tu tem um ambiente propício para isso, pode desenvolver os vermes, eles encontram um ambiente melhor
para aumentarem de número. E isso vai te levar a uma vontade de comer doce, porque essas bactérias que não são boas, elas digerem doce muito rápido. Então, cada vez tu quer mais. Exato. Então, o conhecimento hoje, o conhecimento hoje, ele ampliou. Então, a gente saiu dessa coisa simples, mas bastante verdadeira do conhecimento popular, mas ao mesmo tempo a gente está bombardeado por um monte de informação e não sabe para onde vai, né? Então, Isso aí. a gente E tem que é organizar. Gente, então vamos organizar. Se você tá aqui nessa live, quem tá aí assistindo a Nutriflix pela primeira vez, ó, manda coraçãozinho, digita eu, já pega esse conteúdo, compartilha para as amigas que tem que parar de tomar laxante, parar de tomar purgante. Parar de né? tomar probiótico, parar de tomar glutamina sem conversar com quem entende do negócio. Exatamente. Né? Não ficar né? Ou então não entender o que está acontecendo com o seu intestino, não entender por que está inchada, não entender por que o peso flutua tanto ao longo do dia, e aí se desespera, e aí vai lá e toma um purgantezinho, que é para que a pessoa logo pensa, vou dar uma limpada, aí vai sair embora aqueles 500 gramas que eu ganhei da manhã para a noite. Né? Ou então enche de chá de sene no chimarrão, o pessoal lá do sul, sei que faz. Que é um chá laxante muito poderoso, né? Um laxante bastante forte. E aí escutou que tem que comer fibra, vamos lá, vamos comer fibra, não tomar água. Então, assim, vamos organizar. Compartilha aí, gente, porque tem muita lenda em cima dessa coisa, e ao mesmo tempo, por um lado, tem muita tecnologia, muito estudo novo, né? Muitas descobertas da relação da saúde do teu intestino com o teu ganho de peso. E atrapalhando a perda de peso. É isso que a gente vai conversar aqui hoje. Presta atenção. E como é que a gente compartilha uma live, ó? A gente pega aqui o aviãozinho que tem logo aqui embaixo, tá? Um símbolozinho assim, ó, com um aviãozinho de papel, né? E a gente manda para as amiguinhas. Porque a amiguinha pode ser que assista depois, que assista de noite, né? Vai fazer uma maratona, em vez de ficar vendo novela, né? Outros programas sem, né? Só com notícia triste, a gente assiste conteúdo de qualidade aqui. Por isso que a Nutri chamou essa série de lives de Nutriflix, né? Conteúdo bom, conteúdo que vai fazer tu evoluir e nessa caminhada da tua busca pela saúde, né? Então, Fábio, ó, primeira coisa que a gente já aprendeu com a Fábio, que a gente não tem, então é só a flora intestinal, né? A gente tem uma microbiota. Olha só que importante, né? Exatamente. Então, a gente sabe que são bichinhos, né? São bactérias também. E falando assim, a grosso modo, a gente sempre vai ter as bactérias do bem e as bactérias do mal. Elas vão viver dentro da gente sempre. A gente não tem como matar as bactérias do mal. Elas vão existir. Só que a gente tem que fazer essa guerrinha entre elas, as bactérias do bem estarem sempre ganhando e as do mal ficarem sempre controladinhas, né? Sempre ali quietinha no canto delas. Uma coisa interessante, acho que muita gente não sabe, né? A gente tem a gente pode pensar que a gente tem uma floresta dentro do nosso intestino, né? No intestino grosso. A gente tem uma floresta lá dentro. Eu gosto de pensar assim. Quando a gente nasce, a gente não tem nada. Quando o neném nasce, ele ficou lá dentro recebendo só sangue, não tem nada no intestino. Quando o neném começa a se alimentar, a gente começa a povoar aquela floresta, começa a semear. Né? Então, vamos fazer um campo, digamos assim. Quando a gente nasce, o campo não tem semeadura nenhuma. A partir do momento que a gente começa a comer, a gente começa a semear esse campo. E dependendo do que a gente semeia, é o que cresce.
Assim é na Terra, assim vai ser dentro da gente. Mas é um campo muito fértil, porque tem muito, né, irrigação, tem muito alimento, né? Então o que tu joga lá cresce. É um terreno fértil, limpinho, novinho, né? Novinho. E vai seguir fértil para sempre. E dependendo do que tu semear, é o que vai crescer. Então, É. o que tu tens que ter, a gente tem lá, são 400 a 500 espécies diferentes de bactérias. Ô, louco, Fabi, tudo isso! Sim, são E muitas. Elas são 500 a 400 espécies que se organizam em filos, em famílias, dentro do nosso famílias, organismo. e isso pesa, né, Fabi? A gente acha que não pesa, isso pesa, né? De certa forma, elas são muito pequenininhas, mas elas produzem resíduos. Elas produzem. A gente não joga, às vezes, quando a gente joga fertilizante na grama, a gente joga ureia ou sei lá, para a grama crescer, porque a gente quer aumentar a produção de bactérias que vão fazer com que a grama cresça. Então, a gente aumenta a densidade. Então, a depender, sim, vai pesar. E essas bactérias, elas têm um efeito protetor e também têm um efeito agressivo no nosso organismo. E é por isso que você falou da competição. O ideal é a gente manter um equilíbrio das bactérias ruins, porque as bactérias ruins também têm seu papel. Elas estando ali na borda do nosso intestino, matam alguns vírus, matam algumas coisas que podem querer entrar dentro do nosso sangue. Então, elas têm um efeito protetor interessante. Então, a gente vai sempre ter bactérias ruins, que são as patogênicas, mas a gente quer ter mais bactérias boas, porque daí, por competição, elas vão ter uma família maior do que a família das ruins. É. Né? Mas E, todas são importantes, assim. E vai crescer o que a gente semear. E no nosso nossa, intestino, o adubo é o que a gente come. é isso aí. E, Fabi, é, a gente já volta para essa parte das bactérias que a gente vai ensinar como que a gente vai semear direitinho, a gente vai dar exemplos aqui, mas essa parte também que a ciência, né, já descobriu, a gente tem a medicina, né, costuma dizer que a gente tem dois corações. Vocês sabem o coração, né? E vocês sabem qual que é o outro músculo, que é o nosso segundo coração? São os músculos das pernas, né? As panturrilhas, se a gente trabalha as pernas, a gente tem coraçãozinho lá embaixo, bombeia, né? Então é um músculo muito importante. E assim como no trato digestivo, né? Fazendo uma analogia essa com o nosso segundo coração, no caso, a gente também tem um órgão que tem dupla função. Assim como o nosso cérebro, a gente tem um segundo cérebro, que é o nosso intestino, tá? Então, fazendo essa analogia, essa brincadeirinha aqui, para tornar o conhecimento de vocês mais fácil de entender, o nosso segundo cérebro é o nosso intestino. O intestino, ele não é só um órgão de assimilação, de absorção de nutrientes. Descobriram que lá dentro tem muitas terminações nervosas, conexão com o nosso cérebro. Então, mais uma vez, confirmando a importância da gente cuidar o que chega de comidinha lá no nosso intestino, porque vai refletir muito, muito em como que funciona o nosso cérebro, as nossas emoções, a qualidade até do pensamento que a gente produz, né? E o que faz isso, na verdade, é essa população de bactérias que tem lá dentro. As famílias de bactérias, elas vão mandar mensagem para o teu cérebro para produzir, por exemplo, mais ou menos um hormônio que te dá fome.
Elas têm capacidade, porque é o cérebro que produz, né? Que manda produzir todos os hormônios, que dá fome, é ele que vai mandar produzir enzimas lá nos órgãos específicos que vão quebrar a gordura ou que vão aproveitar mais as calorias dos alimentos. O comando é cerebral, mas ele inicia o impulso no intestino. E é isso que é importante da gente ter consideração. Hoje já se sabe, com o estudo da genética, do material genético, que tem pessoas, inclusive, que vão naturalmente popular seu intestino com bactérias que vão gostar de comer de comida. Tem bactéria lá dentro que digere. Tu come, ela digere, ela aproveita muito mais as calorias dos alimentos. Então, por isso que tem pessoas... Por mensagem cerebral, por mensagem de produção de hormônios. Por isso que tem pessoas, então, Fábio, que tem mais tendência a ganhar peso, mesmo comendo a mesma coisa que outra pessoa? Pode sim. Pode ser. É uma o mecanismo que leva à obesidade, digamos, falando da obesidade da população que você tem dentro da barriga, das tuas bactérias, né? Das famílias de bactérias. Não está muito bem explicado o mecanismo disso com o ganho de peso, mas já está muito bem explicado que crianças, por exemplo, começou lá com o bebezinho, lembra que o campo está mais fértil, digamos assim. Então, eles viram que as crianças mais obesas tinham uma família diferente de bactérias no seu intestino do que as crianças magrinhas. E embora o ambiente em torno deles não fosse o que a gente diz de obesogênico, cheio de açúcar. Então, com a mesma característica de alimentação, as crianças mais obesas teriam uma população diferente de bactéria. Então, sim, pode ser uma explicação do porquê você está comendo a mesma coisa, você está no mesmo programa de alimentação saudável e está fazendo e está inchando e não conseguir perder peso. E os seus resultados? O seu resultado ser diferente do coleguinha, né? Por exemplo, a magra de ruim, né? Que a gente sabe a magra de ruim. A magra de ruim, se você for analisar lá no intestino dela, pode ter certeza que ela tem uma flora intestinal, uma microbiota cheia de uma família de bactérias que impedem grande parte da absorção da caloria dos alimentos e que deixa o organismo mais rápido, o metabolismo mais acelerado. Nossa, então, Fábio, mas nós queremos essa família toda dentro da gente, Fábio. Eu também quero essa família. O nome dessa família é bacterióide. Olha vamos, gente! Vamos colonizar minha barriga só com essas. Que elas comam tudo. Mas é tão verdade, o tratamento da obesidade, passa por essa, a gente brinca, porque realmente a gente não para muito para pensar. A gente pensa que é só uma questão de calorias do que a gente está comendo, é ou não é? Porque a gente sabe, todo mundo sabe, que para perder peso a gente tem que comer menos calorias do que a gente comer, né? Menos calorias e gastar mais. É normal. Só que não adianta, às vezes, tu comer menos calorias se aquele pouquinho que tu come, tu tem uma família lá dentro do teu intestino que absorve tudo. Tudo. E ainda guarda gordurinha. Absorve tanto com medo, guarda, elas comem. E aí, quando elas comem, elas armazenam gordura. Elas dão mensagem para tuas células guardarem gordura. Então, tem que ter a gente tem que tentar povoar mesmo com bactérias que vão acelerar o teu metabolismo e não aquelas que vão deixar o teu metabolismo ainda mais lento. O metabolismo, ele não parte só pelo exercício. A gente não acelera o metabolismo só com exercício. A gente acelera o metabolismo por o que a gente come. E tem que ser certo que a gente come, porque senão lá embaixo, aqui dentro, no barrigão, não vai funcionar. Gente, quem tá assistindo essa mulher, manda coraçãozinho, assim, ó, manda coraçãozinho e aquele emoji, assim, ó, cabecinhas explodindo, porque agora vocês entenderam tudo. Eu tenho certeza que vocês entenderam tudo e que a partir de agora nós vamos ficar ó, começou muito coraçãozinho. Ó, e vou te dizer mais, Fê. É bem interessante isso, porque olha só, você ter uma dieta e ter um campo fértil para guardar gordura é bem diferente de você ter um campo fértil para queimar gordura. Então,
E outra coisa que acontece também, por que que a gente fica irritado? Por que que a pessoa logo fica irritada? Às vezes não tem uma pessoa que tem irritação, cansaço, Tem. enxaqueca, começa a Nossa, desenvolver sensibilidade a alimentos que antes não tinha sensibilidade, ou então algumas coceiras, né, pelo corpo, umas plaquinhas, alguma coisa assim. Isso já está comprovado que tem uma influência da colonização bacteriana lá do nosso intestino. Por que que a gente às vezes almoça, se sente super cansado? A gente pensa, porque está no metabolismo no modo de armazenar gordura. Mas por que está no modo de armazenar gordura? Por causa que lá dentro, quando você digere, quando você metaboliza esses nutrientes, você manda mensagem de guardar gordura. deixa eu mostrar aqui a imagem que a Fábio me mandou, ó. Eu te mandei uma interessante da gente ver, para a gente pensar, vamos falar um pouquinho dessas populações das bactérias, porque agora a gente organiza. E aí, aos pouquinhos, a gente vai. Você pode... Eu não sei, eu acho que eu não consigo, porque você que chamou a live, botar a fotinho. Eu ponho. Qual que tu quer que eu ponha? Bota o que a gente chama, porque a gente está todo tempo falando que a gente tem que ter mais bactérias boas. Tu quer que eu mostre dessa dos probióticos e dos prebióticos? Não, ainda não. Mostra, só para a gente ter uma ideia, eu vou falar bem rapidinho para as pessoas enxergarem as boas e as ruins. Aquele azul que tem as bactérias patogênicas e as promotoras de saúde. O azul, tá. Ó, vou mostrar aqui, ó. Esse aqui, Fábio. Esse aí. Tá. Pode então, falar. Tá bem... Deixa eu ver. Tu tem uma... Eu acho que tu podia botar direto das tuas fotos, mas tudo bem. Então, o que a gente tem essas bactérias que a gente falou, né? Que elas, além de aumentar o peso e coisa e tal, elas ainda podem provocar, inclusive, dependendo do tipo de câncer, que está sempre mandando mensagem ruim, da diarreia, dá problemas neurológicos, causar putrefação intestinal, que é uma coisa de coisas, de bactérias que são bem ruins. Então, são essas aqui que estão em verde. E as promotoras da saúde são as bactérias da família Lactobacilli, Eubactéria e as bifidobactérias, que essa daí a gente fala bastante. Quem já tomou aquele leitinho que é, né, fermentado, leitinho fermentado, tem lactobacilos vivos. É isso que é a propaganda que diz. Porque a gente quer as famílias das bactérias azuisinhas, que são os lactobacilos, as eubactérias e as bifidobactérias, que são as primeiras e tem muito no leite materno, por isso que é importante a gente amamentar nossos nenenzinhos para povoar ou usar, se não pode amamentar, uma fórmula que tenha muitas bifidobactérias, para já o nenenzinho ter semeadura boa no seu intestino. Então, para a gente ter uma ideia aqui, essas famílias, esses 3 tipos de bactérias, lactobacilos, eubactérias e as bifidobactérias, elas inibem o crescimento das bactérias ruins, né? A gente tem Escherichia coli, acho que todo mundo já ouviu falar, né? Enterocoque, são bactérias ruins. Então, quanto mais lactobacilos, bifidobactérias e eubactérias a gente tiver, a gente tem estimulação do sistema imunológico, melhor absorção de alguns minerais, síntese de vitaminas e além de inibir por competição o crescimento das bactérias ruins. Então, são essas bactérias que a gente vai tentar ensinar para vocês hoje como semear no intestino de vocês. E fazendo isso, a gente acaba prevenindo todas aquelas outras coisas que as bactérias patogênicas, né, podem provocar. E a gente não está falando de coisa só de emagrecer ou de engordar. A gente também está falando de prevenção de câncer, de prevenção de infecção, de prevenção de problemas neurológicos. Tá? Então, tudo que a gente falar hoje, embora a gente vá dar um foco sim no emagrecimento, a gente também, por carona, né, pegando carona no emagrecimento, a gente vai melhorar a saúde a longo prazo. A gente vai fazer prevenção de doenças muito graves. Nossa! Gente, por isso que não tem outro caminho, não existe atalho
Não tem essa de ser emagrecido, de tomar uma pílula mágica, de um remédio, né? Algo Uhum. que nem redução de estômago resolve. Porque Tu não. pode fazer uma redução de estômago, tu come menos calorias, mas se tu tá povoado, ruim, inclusive a redução de estômago te causa muita diarreia. E por que que a gente bate tanto na questão do laxante? Vamos explicar por quê. Porque essas bactérias, elas são, imagina como florzinhas. A gente está pensando no campo, a gente está semeando. Elas crescem na parede do intestino. Ali é o É. papel delas, é ali que elas ficam. Se você toma um laxante ou um chá de sene, você varre, aquela diarreia, ela provoca varredura de todas aquelas florzinhas que estavam na parede do teu intestino. E nesse Ah, meio tempo, mata provoca uma varredura. Mata tudo, vai tudo embora com as fezes. E aí, nesse meio tempo, quando vocês tiram quando a gente tira essas bactérias em geral, a gente vai deixar o teu intestino menos ácido, e menos ácido ele vai crescer mais as bactérias ruins. e é um tiro no pé tomar laxante, É Fábio. um, é um tiro no pé. E a gente viu, quanto mais bactéria ruim, inclusive, e não é a questão de assustar, não, é porque simplesmente é assim. Você vai, com o tempo, aumentando e provocando também pequenas lesões no ambiente fértil para crescer um tumor. Que Então, muitas, Fabiana. exatamente, a Ó, gente não quer isso, né? Então vamos. É sério, não é brincadeira e não é lenda. É assim que é. Você vai embora tudo que é bom que te protege, vai crescer o que é ruim. então, Fábio, se eu tô aqui navegando na internet, se eu tô vendo aqui a propaganda de um chazinho, da blogueirinha, da youtuber, do não sei o que, e papapá, e quero comprar para emagrecer, olha a confusão que eu tô arrumando. Tá arrumando uma confusão, porque você vai provocar, além desses chás e dessas coisas que a gente não conhece direito a procedência, mas que normal, quando a gente para analisar, o papel deles é laxativo. Obviamente que quando você tem uma diarreia, um trânsito intestinal acelerado, você vai parecer que você está emagrecendo peso, porque se o trânsito está acelerado, não deu tempo de absorver a água, essa água vai embora, a água pesa, você fica leve. Mas eu não sei se alguém já teve a experiência, mas eu tenho muitos pacientes que usam também aquelas homeopatias comuns no Rio Grande do Sul, número 46. A homeopatia. O comprimidinho, Que é né? uma homeopatia, diz que é uma homeopatia. Bom, se tu olhar ali aquela homeopatia, é sene e lactose. Então, você toma aquela homeopatia, você tem uma profusa diarreia, assim, vai embora tudo, né? Não toma durante de noite, de manhã, realmente vai no banheiro, vai embora. Parece que você tá leve. Vai acontecendo ao longo do dia um processo muito interessante, que é a barriga ficando cada vez mais inchada. Você acorda com a barriga de manhã bem chapadinha e depois ela vai ficando por conta da produção de gases, porque essas bactérias que você tirou lá tinham capacidade de produzir um gás que ia ser absorvido pelo teu sangue, e as que ficaram não, só produzem gás. Nossa, Então, incha tudo. Você acorda chapada e ao longo do dia você vai inchando. Com laxante ou sem laxante, mas com laxante muito mais, porque você tirou uma proteção importante do seu intestino. nossa, Fabiana do céu. É o A gente mundo. É o é segundo o cérebro, Renata. Olha quanto tempo o neurologista estuda para entender cada partinha e cada função do seu cérebro. Os nutricionistas têm que se dedicar para estudar exatamente a química e a biologia que está acontecendo no nosso intestino. Esse é o nosso trabalho, esse né? é o nosso trabalho. E a blogueira não tem nem ideia, nem ideia. Não tem ideia. É só um corpinho. Não, só tem que emagrecer. Só tem que emagrecer. Não se dá conta que semeando a tua barriga com o que tem que ser semeado,
o processo de emagrecimento vai ser mais facilitado. Olha só que legal essa imagem aqui que a Fábio mandou para eu filmar para vocês, ó. O que que esse desequilíbrio na nossa microbiota do intestino pode causar? Então, Gente, o nome técnico para isso, o nome que os nutricionistas dão, que os médicos dão, e que a ciência chama, o nome desse desequilíbrio. Ou seja, você tem uma população maior de bactérias patogênicas ruins e uma população menor de bactérias promotoras da saúde, que a gente chama saprófitas, tá? Esse desequilíbrio se chama disbiose. Disbiose é o desequilíbrio das bactérias que populam o nosso intestino. Mais bactérias que causam mal e menos bactérias que protegem e que fazem o bem. Todas essas bolinhas que estão na volta aqui da disbiose são efeitos do teu organismo por ficar muito tempo populando o teu intestino de bactérias ruins. A gente tem ali a artrite reumatoide, os tumores, como eu já falei, que é câncer. Tem gente que pode causar pancreatite aguda, porque a depender da disbiose da família que você tem lá, você armazena muito triglicerídeo, né? Então, esses triglicerídeos têm o potencial de inflamar o teu pâncreas. A gente falou de absorção de vitaminas, então a absorção de vitamina K ela vai ocorrer ocorre melhor com uma flora boa, com uma microbiota interessante. E a falta da vitamina K e falta de vitamina D leva a falta de cálcio. Então, a gente tem presença de osteosporose, infecções urinárias de repetição, depressão, passa pela população de bactérias ruins, alterações de humor. Então, uma pessoa que, de repente, acorda bem, mas vai ficando muito irritada ao longo do dia, vai deitar irritada ou acorda de manhã muito irritada. Pode ser também por disbiose, a baixa da imunidade, porque a gente viu que as bactérias boas promovem um bom sistema imune, gordura no fígado, que é a esteatose hepática, então algumas bactérias, como eu falei, vão metabolizar mais, vão aproveitar mais a gordura dos alimentos, obesidade, então uma disbiose intestinal, mais bactérias ruins no teu intestino vão te provocar obesidade, inflamação no esôfago, que é a esofagite, por conta desses gases que as bactérias ruins produzem, elas acabam aumentando a população. Esses gases eles vão subindo, aperta, inclusive o conteúdo do teu estômago, que acaba refluindo, vindo de volta ao teu esôfago, e você tem hemasia, uma queimação muito ruim. E doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, intestino irritável, N coisas. Então, todas essas bolinhas ali tem como base, se você analisar, a base é o intestino em desequilíbrio. oh. Daí eu tô indo no reumato, porque eu tô com dor nas juntas, junta tudo. Exatamente. E tô achando que é genético, que é porque minha avó teve. Pode até ser genético. Pode com estar. certeza. Pode estar até lá no. E digo por experiência própria. Eu desenvolvi artrite reumatoide agora, há uns anos atrás. Comecei a desenvolver artrite reumatoide. E eu estava morando nos Estados Unidos na época. Os Estados Unidos não têm uma medicina que nem a do Brasil, que é uma medicina de prevenção, ou pelo menos a medicina da qual eu me formei, da qual fui formada nessa lógica, né? A gente estudou na mesma faculdade. A gente sempre aprendeu a promover saúde, não foi isso que ensinaram para nós? Promoção de saúde. Nos Estados Unidos não é bem assim, o sistema lá é meio diferente. Então eu fui lá, fechei diagnóstico, um monte de exame da tal da artrite reumatoide, tinha dor, estava muito ruim mesmo, assim, sabe? E depois de ter passado por um processo de ganhar bastante peso, lá nos Estados Unidos, quando eu me mudei, ganhei peso, entrei no processo de começar a emagrecer e perder esse peso, e nesse mesmo processo veio essas dores, uma coisa esquisita, fui lá, enfim, era a tal da artrite reumatoide. O que o médico queria fazer? Remedinho. A gente sabe que o remedinho para essas doenças autoimunes a gente vai ter que tomar para sempre se a gente não se cuidar. Então vamos esperar um pouquinho, vamos mexer no negócio. Eu já tinha vindo num processo de emagrecimento que a gente não sabia se estava muito, mas vamos mudar esse negócio todo. O que eu fiz?
é probiótico, é mudança de hábito alimentar, é entrar num sistema interessante para perder peso, é mudar o tipo de exercício e é povoar no intestino bem de novo. Vamos na raiz, vamos lá, né? Vamos lá, vamos ver o que é. Vamos primeiro tentar por aí. Óbvio que se eu tomasse um remedinho para as dores articulares, eu ia ficar bem, provavelmente em uma semana. E usando alimentação, ia levar pelo menos um mês, mas tudo bem. Eu ainda preferia assim, Renata não levou um mês. Em 2 semanas de mudança de hábito. 2 semanas de mudança de hábito. Eu já não tinha mais dores articulares. E hoje, quando elas vêm, elas estão relacionadas direitinho com aquelas fugas malucas de final de semana, sabe? Que a gente gosta, que a gente é humano, a gente é nutri, mas é gente. A gente é gente. A gente é nutri, mas a gente é gente. Então, eu acho que eu tive a sorte de ter o conhecimento, de ter uma coisa bem localizada de articulação, um pouco acabou atacando os rins também, e deu para eu reverter e manejar. Mas se a pessoa não tem o conhecimento disso, ela vai tomar um remédio que normalmente afeta ainda mais o equilíbrio da flora intestinal, que não são só os antibióticos, anti-inflamatórios também afetam. E aí a gente fica num ciclo vicioso, como se só remédio fosse ser a nossa solução. Não que a gente não vá um dia precisar tomar um remédio, mas a gente tem que primeiro pensar o que eu estou fazendo. Eu acho que não está certo. Quem pode me ajudar a fazer certo? Vamos lá, vamos todo mundo junto. Tem muita gente que pode ajudar a gente a evitar todos esses problemas, equilibrando o nosso intestino. Fábio, esse teu depoimento, assim, ó, tu ter vivido, tu ter passado por isso, e olha como o nosso corpo é uma máquina perfeita, gente. Responde. E assim, a gente pensa que não, mas responde e assim é para tudo. Assim é para tudo. A Fábio, ela tava com dor, certo? Uma pessoa quando tá com dor, o que a gente quer como ser humano é se livrar da dor, né? Então se afastar da dor. Então, aquele remedinho podia ter seduzido a Fábio. Podia ter trazido um conforto para ela, uma coisa ali que ela conseguisse dormir sem a dor, acordar sem a dor, né? Fazer os trabalhos que ela gosta tanto, que a Fabi, que eu sei, né? Que os trabalhos manuais, o crochê, o tricô dela. E olha só onde foi atacar ela, justamente nessa parte que é o lazer dela, que é a coisa que ela ama, que ela gosta, né? Então ela poderia ter sucumbido, mas ela, por ter o conhecimento, por buscar na ciência e na raiz do problema e entender que, né, não é tudo com remédio que se resolve, ter tido uma boa... Nem tudo vai ser rápido, né? E outra coisa, eu tive que trocar esse meu lazer, que realmente doía muito para fazer trabalhos manuais. Oi, Fernando. Bom te ver também. Eu tô vendo aqui, meu amigo. Fizemos residência juntos. E aí? Então, tô lendo. Querido, muita saudade. Então, olha só. Ao invés de tomar o remédio, de fazer as costuras que eu gosto muito de fazer, mas que doía demais e ficar sentado, meus rins estavam um pouco afetados, não fiquei bem ruim mesmo. Eu tive que trocar isso e descobrir o prazer no exercício físico. Descobri o prazer na atividade física, porque eu descobri que quanto mais eu me movimentava, melhor eu me sentia. Melhor eu ficava. Top. Então, mudei a dieta, comecei a fazer exercício físico e a artrite reumatoide ficou sob controle. Sob controle mesmo, sem precisar tomar remédio. Que legal. Então, eu acho que... Então, tenha conhecimento de causa e experiência, gente. Vamos lá. Vamos isso junto. aí. Fábio, e eu acho que como tá tudo muito junto, tudo muito próximo, e aqui nesse público, a gente tem um público 80% mulheres, né? No Instagram aqui, o que acontece? Acaba, numa das bolinhas ali dessa verde que tu mostrou, infecções urinárias e genitais.
né? Uhum. Porque o nosso intestino está muito próximo da nossa bexiga, do nosso útero, né? A E gente além de estar próximo, e desculpa te cortar, mas é uma coisa que a gente acaba, que é bem importante a gente falar, além da questão da proximidade, a gente falou dessa desbiose, essas bactérias que vão produzir, as coisas tóxicas que elas produzem ou que elas levam, elas vazam do intestino, que é a chamada leaky gut, né? O leaky gut. Elas vazam, ou a síndrome do intestino permeável, passa do intestino para a corrente sanguínea. Por e isso acaba que dá o problema. É por isso que dá problema em órgãos anexos, por isso que dá o problema do desenvolvimento de tumor, por isso que reflete lá no teu esôfago também. nossa, E por isso que dá as infecções urinárias, porque essas substâncias que são tóxicas, elas vazam do teu intestino. É a síndrome do intestino permeável, vazamento de substância indesejável produzida por fermentação bacteriana no teu sangue, na tua corrente sanguínea. E aí vai para o teu sistema hormonal, vai para o teu sistema nervoso e vai para o teu sistema imunitário. Por isso que a nossa, gente tem alergia, obesidade, irritabilidade, cansaço depois que a gente come, entre outras coisas. Então, o desequilíbrio causa vazamento de coisa ruim para o teu sangue, que afeta todos os sistemas. uma vez eu tive um relato de uma aluninha aqui do STC e ela disse Nutri. Depois que eu comecei o STC e comecei a ter um melhor relacionamento, assim, né? Com as comidas, com as verduras, diminuir o açúcar, enfim, os doces e tal. Eu não. Eu passava indo no ginecologista. Eu tava sempre com candidíase, com infecção urinária, de repetição. Eu já tava achando que eu tinha problema no rim, né? Porque essas infecções de repetição pode subir, né? E tava e acaba me afetando a saúde, a vida sexual da A pessoa, saúde porque imagina sexual, sim, com certeza. casada dela tá sempre tendo que dormir com aquelas pomadinhas, né? E aplica de noite, tem que ficar quietinha e põe pomadinha, e, né? Sim, o humor, essas infecções urinárias, elas estão muito comuns com a questão da desbiose. É. Vamos mostrar, Fábio? Tu quer que eu mostre outra Deu uma imagem travadinha. aqui? Deu uma travadinha? Tu, tu quer que eu mostre aquela imagem dos probióticos e dos prebióticos? Eu acho que o pessoal gosta muito de saber. Deixa eu mostrar aqui. Então, acho que agora a gente podia entrar na fase como que a gente vai garantir esse intestino saudável. Lembra que nosso foco hoje tá o emagrecimento e as coisas que eu falei. A gente precisa ter uma vida saudável como um todo. Acho que o Fernando colocou um comentário super bom ali, né? De usar táticas integrativas e complementares associadas à atividade física, reforço em saúde mental, porque a gente tem que ter isso tudo junto, né? E É. eu acabei de mostrar numa das bolinhas. Às vezes, gente, a raiz da tua depressão, a raiz da tua irritabilidade pode ser um desequilíbrio de bactérias. Você está fermentando coisas que não deveriam estar sendo fermentadas. Isso vai afetar o teu humor, vai afetar a tua. Também por que acontece de você afetar, inclusive, a sua vida sexual e aumentar essas infecções urinárias? Porque quando você está depressiva, você produz menos muco, digamos assim. E aquele muco, ele é uma proteção. Então, você tem entrada de bactérias ruins também pela via vaginal, porque você está ressecada, porque você está É. cansada, porque você não tem os hormônios. Então, tá tudo integrado. E quando você faz atividade física, quando você consegue ter uma boa relação de falar sobre os teus sentimentos, quando você consegue ter acesso a caminhar na rua, ter estratégias para lidar com o teu humor, quando você se alimenta bem,
E quando você ainda por cima, além de se alimentar bem, ainda semeia coisas boas no teu intestino, aos poucos esses problemas eles vão, porque a gente tem que ter uma visão integrativa das coisas, não é só o que eu como, é como eu como, é como eu gasto, então é como eu me exercito, é como eu me relaciono com as pessoas. Se eu sou uma pessoa que eu sou grata pelo que eu tenho, ou se eu sou uma pessoa que só reclama e só quer resultado sem tomar ação. É Aí, isso aí. aí tudo vai virando, sabe, uma bola. E eu tenho em mim, que é porque quando você está com produzindo muita coisa ruim, isso acaba criando ideia ruim também, né? Mas tem até uma expressão na nossa língua portuguesa, né, Adoro Fábio? disso. Que é o enfesado, né? Exatamente. Às vezes a gente fala assim que o enfesado é a pessoa ali, nossa, a pessoa tá bitolada, tá encarnada, tá de mal. A pessoa tá ali, né? Sabe aquele dia assim que a gente tá com a macaca, né? E outra coisa interessante, e não é às vezes assim que a pessoa quer ser daquele jeito. É como ela consegue interagir com o mundo pelo jeito que o organismo dela está funcionando. É. Então a gente consegue, a pessoa que tem uma dificuldade, né? Fábio, muitas pessoas nos procuram porque tem o intestino preso, né? Que não consegue fazer um cocô legal, que não, né? Demora para ir no banheiro, leva ali 2, 3 dias para fazer um cocô, Com né? sofrimento, isso é bem preocupante, isso é bem preocupante. E elas acham assim que por ter começado uma dieta, por ter melhorado a ingestão de fibras, de água, que vai ser uma coisa automático, né? Poxa, eu comi hoje um prato de salada e tomei 2 litros d'água e eu não fui no banheiro, essa dieta não está funcionando. É por causa de toda essa semeadura que a Fábio falou. Sim, Né? todas, e a semeadura e os exercícios físicos também, né? Que a gente pensa, né? O intestino, ele é controlado, os movimentos do intestino, eles também têm uma interação muscular e precisam de respostas musculares e estímulos musculares para que ele funcione e mande embora, né? As fezes. Exato. Então, e quanto mais tempo essas fezes ficam no nosso intestino, mais o intestino vai absorver a água. Aí elas vão ficando cada vez mais ressecadas. E aí você vai tendo um elemento lá dentro que já é composto por dejetos ou por coisas que teu organismo não precisa mais, mas que ao mesmo tempo segue fermentando. Segue a ação das bactérias em cima daquele bolo que já não, a gente já sabe que já não está mais semeado. A semeadura já foi embora E daí dá dor de cabeça, enxaqueca. Quem tem filho pequeno sabe que quando eles estão trancadinhos, como eles ficam irritados. Quem tem filho sabe. Eu não sei se alguém coloca aí na live, já teve uma criança pequena. Quem tem filho pequeno, quando eles ficam trancados, que não evacua, a gente fica preocupada, a gente bota, na minha mãe precisava botar talinho de couve para minhas filhas evacuarem. Ou então um supositório, porque a criança está super irritada, está nervosa. Tamanhosa, fica chorando. Isso é como se reflete nos pequenos. E pode ter certeza, depois disso ele vai ter... Ou isso aconteceu depois ele ter uma virose, ou ele aconteceu isso depois ele ter tido que tomar um antibióticozinho, né? Que às vezes precisa quando é pequeno. E aí esses antibióticos são dos maiores responsáveis pelo desequilíbrio da flora intestinal, porque eles tiram aquela bactéria que está fazendo mal para a criança, mas também, junto com isso, levam embora outras bactérias. Então, você perde a proteção. Então, acontece com criança, acontece com a gente também, de ficar mais irritado quando a gente está constipado. E a gente tem que entender, né, Fábio, que como é um processo de semeadura, então, se você está começando um plano, se você está começando, né, por exemplo, o STC aqui com a gente, ou tá fazendo uma reeducação alimentar, ó, não espera
vai sentir uma melhora em poucos dias, mas não espera um resultado já no primeiro dia, porque anos você semeou uma coisa e agora você vai começar a semear outra coisa. Exatamente. Mas o intestino é muito fértil, como a Fábio falou, é semeável, vai levar um tempinho, pode ser que leve 12 dias, 15 dias, 30 dias. Cada metabolismo, cada pessoa tem um tempo diferente e a gente tem que respeitar isso e ter essa certeza. Perdão, outra coisa importante que as pessoas às vezes podem confundir. Tem uma diferença entre constipação e hábito intestinal. Tem uma diferença. A gente está falando aqui de uma pessoa constipada que fica muito tempo sem ir no banheiro, sem evacuar as fezes. E quando as evacua, elas são umas bolinhas tipo cabritinho, assim, e a pessoa com sofrimento, e a pessoa ainda fica com a sensação de que está estufada, de que não conseguiu evacuar tudo que precisava evacuar. Isso é um quadro típico de obstipação intestinal. E isso exige um tratamento, né, dietoterápico, que a gente diz, com dieta, pode às vezes precisar de uma intervenção clínica, e aí o nutricionista ou quem está te fazendo acompanhamento pode te ajudar a identificar se isso é uma constipação. Outra coisa é o hábito intestinal, talvez a gente não precise ir no banheiro todos os dias. Tem gente que pode não evacuar todos os dias, mas quando evacua, ela tem uma boa evacuação. Ela produz fezes saudáveis. E é isso que a gente quer. Então, qual o sinal disso para você saber? Porque às vezes a pessoa pode pensar que está constipado e fica preocupado, e de repente não é o hábito intestinal dela. Então, uma coisa é você olhar as suas fezes. Se você vai no banheiro e você sofre, faz força, e só sai 2, 3 bolinhas e você nunca consegue se sentir bem, bom, você está constipado. Esse é um sinal de que tem alguma coisa errada que precisa ser corrigida urgentemente. Principalmente quando você muda a sua alimentação, o seu hábito intestinal ele pode sofrer alteração. Então, aí o que vai acontecer? Ou você vai ir mais vezes no banheiro evacuar, ou você pode ir menos vezes evacuar. Aí você vai olhar as suas fezes. Se você não tem sofrimento, você pode até ficar um dia sem ir no banheiro, 2, mas quando você vai, você sente que foi bem e que evacuou, suas fezes estão inteiras. Eu costumo dizer para meus pacientes, com churros, sabe? Não está se despedaçando, ou não são só bolinhas cabritinhos, tá legal, não precisa ir todo santo dia. Tá tudo direitinho. Agora, se você, né, o contrário, se são fezes muito líquidas, mesmo que você vá todo dia, se você observar suas fezes, você vai ver que tem coisa errada. Vai todo dia no banheiro, mas é tudo desmanchado, ou é tudo bolotinha, já não tá bom. Então, a gente tem que prestar atenção e não corrige isso do dia para a noite, como a Renata falou. A gente corrige isso com constância. Olha que coisa linda. A gente corrige isso com constância. Não do dia para a noite. Vamos ter constância, pessoal. Vamos ter constância. E tem uma pessoa dando óleo mineral para a filha. Então, óleo mineral é laxativo. Precisa ter recomendação médica e ele tem que ter bastante cuidado. Ele entra na família dos laxantes. Não é... Se o médico pediatra te recomendou ainda, você pode dar uma conversadinha com o pediatra para ver se realmente precisa disso. Normalmente a gente consegue manejar o hábito intestinal e as fezes com dieta. Aí a criança não come muita verdura, mas a gente tem outros tipos de fibra, né? Que vai ter lá no farelo de aveia, na proteína de soja, inclusive, pode de repente trocar o leite dela por um leite de soja, ou com base de soja em vez de leite de vaca. Então, cuidado antes de começarem a dar laxante, principalmente para as crianças. Que daí você já está semeando coisa ruim, entendeu o que eu quero dizer? Isso já vai educar o intestino dela num jeito que a gente não... que lá no futuro pode não ser interessante. É isso aí. E, Fábio, vamos falar um pouquinho dos alimentos que a gente pode dar uma caprichada
Vamos lá. Para povoar, então, para trazer essa família boa para morar na barriga da gente? Vamos, mas primeiro lembrando, o que que traz a família ruim? Alimentos fritos, alimentos ultra mega processados, que são os que vêm em Caixinha, pacotes, salgadinhos, biscoitinhos, que são ultra processados. Está super difundido isso aí, né? No Brasil, isso está super bom. Hoje, todo mundo acho que está fazendo um negócio para a gente comer menos alimento ultra processado. Que mais? Muito doce, açúcar refinado. Ah, então não posso comer doce? Tem vários tipos de doce que não levam açúcar refinado. Substitutos e coisas. Não quer dizer que você não vai poder comer doce, não é isso. Mas ter mais coisas doces, ter mais coisas fritas, ter mais alimentos processados e o uso indiscriminado de medicamentos como antibióticos. Além disso, os agrotóxicos nos alimentos, produtos que os plásticos soltam, o bisfenol, glifosato, que era o que eles estavam falando bastante esses dias, é um exemplo de um agrotóxico liberado agora no Brasil, infelizmente. Todos os produtos industrializados vão ter... né, Fábio? A bebida alcoólica. A bebida alcoólica. O excesso do álcool, embora o vinho tenha um fator protetor, o vinho é diferente, né? O vinho tinto, seco, ele é diferente. Ele não entra nessa família do álcool, a não ser que você precise tomar uma garrafa de vinho a cada 2 dias, daí a gente já está passando o limite. Mas, enfim, alimentos ultraprocessados, uso de medicamentos sem recomendação médica, os agrotóxicos presentes nos alimentos. É importante salientar que os alimentos industrializados são cheios de conservadores, né? Para que eles durem mais tempo na prateleira. E esses conservantes matam as bactérias boas do teu intestino e alimentam as ruins, a grosso modo falando. Certo? Então, essas coisas a gente tem que tentar modificar na nossa dieta. Tem que tentar modificar. Ele usar o menos do mínimo possível. O menos do mínimo. Porque o menos do mínimo. A gente diminui isso o máximo que a gente pode e aí a gente bota essas famílias de alimentos que a gente vai falar para vocês agora. Não sei se quer botar... Vamos, quem quer fazer a lista para já ir no mercado, gente? Eu gosto aqui de teoria na prática. Eu quero a teoria já faz a lista, já vai na feira, já vai no mercado, tá? Para você comprar já esse final de semana, para você rechear a sua geladeira com as coisas boas, né? Com os alimentos bons. Olha, tem uma pergunta ali que diz como ter massa muscular apenas consumindo frutas e verduras. É possível, mas tem que colocar não só frutas e verduras, tem que colocar proteína vegetal, se você não quiser comer proteína animal. Mas vamos para os alimentos que a gente vai começar a ter bastante carinho e bastante atenção com eles. Quer botar um slidezinho? Ótimo, vamos lá. Eles, assim como as famílias das bactérias lá no nosso intestino, eles também vêm em famílias. Cada um deles vai fazer alguma coisa diferente, vai interferir diferentemente na família das bactérias intestinais. Então, a gente vai ter, vocês já devem ter ouvido falar, nos probióticos. Que é esse primeiro, até tem essa ilustração foi de uma nutricionista clínica bem interessante. Os probióticos, eles têm um organismo, eles têm, tipo, sabe quando a gente vai fazer pão, que a gente usa a levedura, uma levedura fresca, e a gente bota lá com água e deixa ela crescer? Então, isso seria um probiótico, é o próprio micro-organismo que uma vez dentro, a própria bactériazinha ou levedura, enfim, dentro do nosso organismo vai proliferar, por isso que ele é probiótico, ele é pró-crescimento das bactérias, tá? E ele estimula as bactérias boas a crescer, porque é como se você dá o fermento certo daquelas bactérias. Então, ele é uma preparação, pode ser uma preparação ou pode ser também um produto. Ele pode estar dentro de um iogurte, ele pode estar dentro de um leite fermentado
ou você pode tomar ele como sachê mesmo, diretamente, comprar um probiótico de boa qualidade. E quando você... Qualquer um probiótico de boa qualidade tem que ter. A gente sabe que o nosso estômago ele é bastante ácido, então esses probióticos, que são os lactobacilos e as bifidobactérias, eles têm que sobreviver à barreira gástrica, eles têm que passar ilesos pela digestão para poder chegar lá no intestino e aí assim começar a fermentar e começar a levar a fermentação dos lactobacilos e das bifidobactérias intestinais, que vão competir com as bactérias ruins. Então, tem 2 jeitos da gente adquirir os probióticos. Através de produtos adicionados a produtos, como os leites fermentados, o kefir, kombucha, que mais? E alguns iogurtes, mas chucrute! O chucrute! O chucrute, mas acho que o chucrute entra mais como um pré-biótico. Então, assim, probióticos, eu super recomendo que você consulte, né, um nutricionista para avaliar com o sachê de probiótico, porque ali as colônias que estão ali dentro, a quantidade de colônia, a biodisponibilidade, o tanto que elas vão sobreviver à entrada no teu organismo, pode ser mais eficiente. E principalmente para controle calórico, já que a gente está falando na questão de emagrecimento, se ele está adicionado num iogurte com leite de vaca, podem, de repente, colocar algum algum corante nesse iogurte, alguma coisa assim. Então, eu sempre tenho uma preferência, principalmente se eu estou visando alimentação saudável para emagrecimento, de consultar alguém e usar o probiótico de sachê ou de pozinho, tá? Tá. Os prebióticos, então é pré, né? Pré alguma coisa, né? Os prebióticos, eles, na verdade, são alimentos que, ao serem ingeridos, vão sofrer essa fermentação, e é uma fermentação que, para nós, é uma fermentação seletiva, que nessa fermentação vão produzir as bactérias boas. Então, não é aumentar o número de bactérias boas, mas sim o próprio elemento deste alimento, ao ser fermentado, traz benefícios para o organismo. E aí a gente vai ter a cebola, a alcachofra, as leguminosas secas, que mais? O que a gente chama de amido resistente. Daí, que amido resistente é um amido que é um tipo de carboidrato que vai passar reto pelo teu trato intestinal, não vai alterar teu nível de carboidrato ou índice de glicose no sangue muito, mas lá no intestino vai sofrer uma fermentação interessante. Se alguém aí já viu biomassa de banana verde, já ouviram falar da biomassa da banana verde? Ou próprio amido resistente, que eu acho que já dá para comprar pronto também, pelo menos nos Estados Unidos eu sei que tem. Então, passa ileso, não aumenta a tua glicemia, portanto, não vai formar gordura e vai fermentar no teu organismo. Então, a maioria... O pessoal gosta muito da chia, né, Fábio? A chia é legal, né? Eu ia entrar agora nessa parte. Então, a maioria das fibras, que são fibras solúveis, que incham, quando a gente bota a água até fora, a gente incha, e aí vem a questão da chia, eles vão funcionar como alimentos pré-bióticos. Por quê? Porque é um tipo de fibra que sofre fermentação. Como ela absorve água, ela vai formar um gel lá no teu intestino, e esse gel vai gostar, as bactérias vão gostar dele e vão começar a fermentar esse gel. E aí a gente tem a cevada, a aveia, a própria chia. A chia é excelente porque ela tem uma capacidade de absorção de água incrível. Então, quando você bota a chia na tua dieta, quando ela chega lá no teu intestino, ela vai absorver muita água e ela vai formar uma coisa bem viscosa, e as bactérias que vão fermentar ela são as bactérias boas. Então, se bactéria boa fermenta, mais bactéria boa tem. Então, ela é um prebiótico. Top demais, top e também demais. Tem produtos que são simbióticos, que têm os 2 efeitos, né? É um produto onde o probiótico, e aí a gente vai ter os sachês dos frutoligosacarídeos, que a gente chama, e os lactobacilos acidófilos, que que também são sachês assim de probióticos que a gente pode comprar. Sabe,
Então, o que a gente... Vai lá, tu tá no mudo, não se esquece. Então, o que a gente tem que prestar bastante atenção é assim, então eu preciso de probiótico, eu preciso comprar probiótico. Não necessariamente, a não ser que você queira, né? Mas se você vai atrás de adquirir um probiótico, procura uma orientação profissional, procura uma orientação de quem entende, que vai saber te indicar um probiótico ou um simbiótico que vai passar pelo teu estômago e não vai morrer, né? Então tem muito, e por exemplo, tem muita gente que gosta do leitinho fermentado. O leitinho fermentado, os lactobacilos acidófilos, lactobacilos vivos que estão lá dentro, tem estudos que mostram que eles não passam ilesos, então mais da metade morre. Então você teria que tomar um monte de potinho daquele e ele tem açúcar. Como a gente está falando de emagrecer, a gente também tem que cuidar dessa questão do doce, né? Do açúcar. Então, vamos lá. Já os alimentos ricos em fibras, a chia, a aveia, esses alimentos que a gente conhece como fibras solúveis vão ter uma ação prebiótica e tem que compor a nossa alimentação, sim, porque vai ajudar lá no nosso intestino, nessa população boa das bactérias. Então, a cebola, né? As leguminosas secas, por quê? Porque elas hidratam, não deixa o feijão de remolho para ele cozinhar melhor. Ele tem capacidade de absorver água. Então, ele não perde essa capacidade. Então, quando a gente vai ingerir, ele vai absorver água também lá dentro. Os tipos de fibras, importantíssimos. Top demais! Ai, que aula especial! Gente, amei, amei, amei. Ô, Fábio, alguém falou do psyllium, Rê. Alguém falou do psyllium, excelente. Estou vendo algumas ex-alunas minhas, saudade de todas. Lembro de cada um dos meus alunos, tive muitos. E outra coisa, gente, isso tudo é muito bonito, é muito importante a gente comer todas essas coisas, mas o que vai carregar tudo isso para dentro da nossa barriguinha, a gente não pode se descuidar da água, né? Exatamente, a gente está falando todo o tempo aqui. Se a gente falando em alimentos pré-bióticos, a gente está falando todo o tempo de formar um gel para as bactérias irem lá e atuar. Se não tiver água, não vai formar o gel. Então, não vai adiantar de nada, né? Então, a água, para as fibras funcionarem. E aí, depois tem um outro tipo de fibra que não vai fermentar, que elas não têm essa ação de prebiótico, nem probiótico, nem simbiótico, que elas fermentam muito pouquinho. Que são as fibras que vêm através dos vegetais folhosos. Todas as folhas, né? A hemicelulose, celulose, essas coisas que a gente acaba... a hemicelulose que a gente vai ingerir, que estão na parede das folhas, elas têm mais a função de aumentar o volume do bolo fecal e provocar uma varredura. Só que elas só conseguem provocar a varredura se elas tiverem água ajudando, senão elas não vão conseguir. Tá? As outras fibras que precisam formar gel vão precisar... Então, por isso, quando você começa a comer mais fibra solúvel, o psyllium, uma goma xantana, de repente, para engrossar alguma preparação para não usar amido, você engrossa com uma goma xantana. Eu prefiro o psyllium para engrossar, porque é mais, né, é mais interessante, nutricionalmente falando. Vai lá, vamos engrossar as coisas. Se você não botar gel, não botar água, não vai formar um gel. Se não forma o gel, não tem os benefícios dessa fibra. E um dos benefícios importantes, Rê, é que esse gel, ele vai diminuir o tempo de absorção da glicose, ele diminui a carga glicêmica da alimentação que você fez. Outra coisa que ele faz também, esse gel, ele ajuda a absorver menos LDL colesterol, que é o colesterol que é ruim para as tuas artérias, e ajuda estimula uma rota metabólica para a produção de colesterol HDL, que é o colesterol de varredura de coisa ruim das artérias. Fora do efeito que todo mundo conhece, promove mais saciedade, gente. Exato, porque como ele forma um gel, ele diminui o tempo que as coisas vão deixando o teu organismo, então você se sente mais alimentado e mais saciado por mais tempo. E olha que louco, o equilíbrio, yin e yang.
Quando você come, por exemplo, uma fritura, ele interfere, a fritura, a fritura, alimento muito doce também, ela vai interferir na secreção do hormônio da saciedade. Nossa! E ela produz o hormônio da fome, que é a grelina. E ela diminui a ação da leptina, que seria o hormônio da saciedade. E se você tem outros tipos de fibras, como as fibras solúveis e os prebióticos, enfim, principalmente as fibras solúveis, elas estimulam a ação da leptina, faz o oposto. O oposto. Nossa! Agora a gente entendeu tudo, né? Quem entendeu tudo? Gente, sabe, o Bote pessoal tá coração. aqui. Manda coração, compartilha a live. Vamos fazer maratona dessa Nutriflix. Gente, o pessoal tá pedindo essas imagens, Fábio, que tu me mandou aqui no WhatsApp. Eu vou compartilhar nos meus stories, tá? Tá. Que o pessoal quer dar print, o pessoal quer salvar, porque o pessoal gosta. Eu vou até postar no meu feed, porque daí o pessoal salva, né? Pode salvar todas. Rê, tu não tem um botãozinho aí de como se fosse que você quer botar foto? Não Vamos aparece ver. aí para ti um botãozinho de foto? Deixa eu ver. Porque Ai, daí, Fábio, eu sou que meio daí tansa. eu tenho um que é uma câmera, né? Mas aí Eu tenho que a câmera e o outro que é o microfone, mas o que tem a foto, clica no da câmera, vamos ver o que acontece. Que acontece? daí eu desativo a câmera, ó. E aí aí não abre ali embaixo a seleção para você escolher foto, que nem quando a gente quer postar stories. Não. Ok, depois a gente vê isso. Põe nos teus stories e o pessoal dá print tranquilo. Eu fiz para nós. É isso aí. Aquela desbiose, os probióticos, a gente pode de repente botar uma lista, né? Aqui tem uma lista de. De repente a gente bota uma lista de alimentos, aí você vê, a gente vai ajudar Vamos aí. enriquecer. Vamos enriquecer isso aí. Ó, lista de Gente, alimentos também, se puder. ó, a lista de alimentos já tá, eu tenho uma listinha bem legal, tá? Que são a lista dos 10 alimentos preferidos, né? Que eu sempre tenho na minha casa que eu não deixo faltar. E eu coloquei um link lá na minha bio que você pode clicar e pedir, fazer o download desse guia, tá? Como o ovo, o abacate, né? As oleaginosas, o azeite, a berinjela. Então tem uma lista lá dos 10 preferidinhos, né? Meus e de todos os alunos do STC, tá? Uma coisa interessante da gente pensar, acho que variar a proteína da dieta é super importante, tá? Porque se a gente fica, por um lado, às vezes, né, tem males que vêm para bem, né? Tipo, o alto preço da carne de res no Brasil, talvez seja uma sinalização para a gente começar a pensar em fontes alternativas de proteína, né? Sendo as proteínas vegetais, elas podem trazer esses benefícios das fibras e da absorção do colesterol e coisa assim. E também outros tipos de proteína, tipo a do ovo. A gente tem ovo, a gente tem carne de frango, a gente tem carne de porco, né? Os peixinhos. Os pescados, né? Então, dá uma olhada nessas fontes alternativas de proteína para a gente não cair só na história de que proteína é só do bife, né? Proteína não é só no bife, a gente tem que dar uma variada também e não ser em excesso. Então, é importante consultar, e os alunos do STC sabem a proporção de proteína animal que eles têm que ter na dieta, essa proteína fracionada ao longo do dia. Isso também faz parte dos cuidados com a saúde do intestino. E dá um tema, dá pano pra manga para uma outra live, né? Sim, mas só um parêntese, só para a gente ver que também tem essa parte das proteínas que a gente tem que dar uma olhada e preferir os alimentos que você vai mostrar na listinha. Isso aí, isso aí. E, Fábio, o café também, eu acho, o café é um alimento,
Ele possui propriedades nutricionais e ajudam bastante. Ele é também tão rico em polifenóis quanto o chocolate, né? O café, a gente tem que cuidar para não estigmatizar o café. O café ele vai passar a ser estigmatizado, e aí, com toda razão, a gente tem que ter. Quando a gente começa a botar muito açúcar nesse café, então o café o dia inteiro tomando café com açúcar, então o problema não é o café, o problema é o açúcar que está ali dentro. Ou quando a gente usa. Ou quando a gente usa os edulcorantes no café, você botar o dia inteiro gotinhas no teu café também não vai. Então, o problema não é o café, o problema são aquelas gotinhas. Essas gotinhas, como eu falei, elas promovem desequilíbrio da flora intestinal, da microbiota intestinal. Então, o café não tem problema nenhum. Gente, olha, por mim eu ficaria a manhã inteira aqui com a Fábio. Ai, se me deixa falar, eu falo da manhã inteira. Então, ó, gente, a gente tá correndo risco se estender muito. O Instagram não vai deixar a gente soltar a live, mas eu quero deixar essa live. Vamos encaminhar para o final, então. Outro dia a gente faz outra. Então, Fábio, o que tu quer deixar aí de recado final para nós? Então, o que eu quero deixar de recado final para todo mundo é que sim, o tipo de alimento e o tipo de escolha de como você vai manejar o seu processo de emagrecimento vai ter um efeito em te levar a ter mais sucesso ou menos sucesso. E se a gente for por um caminho que leve em consideração a preocupação do programa de emagrecimento que você entrar, do profissional que você procurar para emagrecer, você fique atento se eles estão levando em consideração a saúde do seu intestino. Porque daí sim você está fazendo uma coisa que é segura e uma coisa integrada. Porque a gente viu que para ter saúde de intestino, a gente vai acabar tendo saúde integral, né? Então, sempre procurar isso. Procurem orientações de pessoas, ou de entidades, ou de grupos que levem em consideração a tua saúde intestinal. Isso está cada vez mais provado, né? Está cada vez mais evidente, né? Com evidências cada vez mais fortes, que a gente precisa se preocupar disso para ter uma saúde integral. Ai, arrasou! Arrasou! Gente, eu falei que o episódio da Nutriflix, esse último, ia ser demais. Eu falei para vocês que ela é importada. É uma gaúcha importada que a gente não podia deixar de fora dessa Nutriflix. Eu falei para vocês. Fábio, muito obrigada. Obrigada, tu é assim uma caixinha de Pandora. Quando abre essa cabecinha, sai tanta coisa boa, sai tanto conhecimento, tanta surpresa agradável, tanta coisa boa. Obrigada por abrilhantar aqui o nosso dia, enriquecer, né, o nosso conteúdo aqui. Muito obrigada. E vamos lá, né? Vamos lá que hoje é chuva de resultados. Chuva de resultados, estou ansiosa. As minhas alunas começaram essa semana, então eu estou louca para o resultado delas na próxima. Isso! Tá acontecendo aqui, gente, nos grupos de resultado, hoje um espetáculo, que é a chuva de resultado. Os frutos que a galera colheu, né? Durante a semana, durante a quinzena, durante o mês, tá acontecendo uma grande festa, porque tudo isso tem que ser comemorado, né? Tudo isso tem que ser... Ficou melhor pro fim, alguém falou ali, ó, ficou melhor pro fim, é para deixar gosto de quero mais, porque a gente nunca come até ficar cheio. A gente nunca come até ficar cheio, né? A gente come o suficiente. É isso aí, é isso aí. Fabi, então tá bom, minha linda. Vai lá que tu tem que malhar, que eu sei que tá na hora da tua malhação. Aqui no Brasil já tá na hora da mami aqui fazer almoço para as crianças. Aqui não são nem 9 da manhã ainda. Vamos lá. Então tá, vamos lá que dá tempo de fazer um hitzinho.
Dá. Beijo, minha amiga. Até Beijo, mais. muito Beijo, obrigada gente. pela oportunidade. Tchau, tchau.